Amém, Senhor. Vamos se pôr de pé, irmãos, para a gente orarmos em favor dos pedidos de oração. Se você tem um pedido em especial, não foi trazido até a frente, mas deseja fazer conhecido a Deus, também levante a sua mão como um sinal. Você também há de ser lembrado em oração. Soberano Deus e Pai Celestial, agradecido estamos, ó Pai, a Ti, por mais esta oportunidade, ó Pai, que o Senhor tem dado para cada um de nós. Hoje, Senhor, domingo, primeiro dia da semana, ó Pai, e aqui nós estamos, no melhor lugar em que um cristão poderia estar, é estar na Tua presença, ó Pai, na Tua casa, Senhor. Como nós estamos agradecidos, ó Pai, a Ti, ó Deus, por mais esta oportunidade. Muitos queriam ter esta oportunidade que você está tendo, mas não tem força, ó Pai. Não é por força, Senhor, nem por violência, mas era, ó Pai, aquele que o Senhor chama. O Senhor tem te chamado desde antes da fundação do mundo para estar aqui na tua casa. Que o Senhor venha, ó Pai, de encontro às nossas necessidades, de encontro, ó Pai, às nossas fraquezas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nós não somos nada, ó Pai. Nós precisamos da Tua graça, do Teu entendimento, da Tua sabedoria, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, solucionar todos os nossos problemas, todas as nossas necessidades, Senhor, porque ainda estamos em um corpo de prova, ainda estamos, ó Pai, em um corpo que necessita da Tua sabedoria. Nós ainda somos cheios de problemas, cheios de falhas, Senhor, mas nós cremos na Tua palavra, nós cremos, Senhor, no que a Tua palavra diz, Senhor. O apóstolo Paulo diz, Senhor, que quando vier o que é perfeito, as lutas desse dia seguinte, as diversidades serão como nada, ó Pai, como chegarmos diante da Tua graça, como chegarmos diante da Tua sabedoria. Nós estamos anelantes por isso, ó Pai. Eu creio que a oração de cada um de nós é essa. Sem Ti nós não somos nada. Sem a Tua misericórdia, o que seria de nós, ó Pai, se não fosse a Tua misericórdia, ó Pai? É a Tua misericórdia que tem nos sustentado até aqui, Senhor. Obrigado, ó Pai, por tudo. Essa é a minha oração, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Only me, only me, all things are possible. Only me, only me, all things are possible. Only. A Divindade Explicada. Mensagem pregada por William Marion Branham no café da manhã, numa terça-feira, 25 de abril de 1961, no Holiday Inn, em Chicago, Illinois, Estados Unidos da América do Norte. Thank you, Brother Carlson, and greetings to all you brethren.
in the Lord. It's I just sometimes feel a little reluctant to get up when I'm listening to such wonderful testimonies and so forth as I've been doing this morning. And then fellow citizen in the suffering and persecution as our Baptist brother and sister has gone through, being formerly a Baptist myself, a missionary Baptist, and knowing what it means when your people. Obrigado, irmão Carlson, e saudações a todos vocês, irmãos e irmãs no Senhor. Eu simplesmente me sinto algumas vezes um pouco hesitante em me levantar quando eu estou ouvindo testemunhos tão maravilhosos e assim por diante como eu tenho feito esta manhã. E logo um concidadão no sofrimento e perseguição, como pelo nosso irmão e irmã Batista tem passado, sendo anteriormente um batista, eu mesmo um batista missionário, e sabendo o que significa quando seu povo... I had the same thing. My own people turned me out and they thought they'd send me away because I'd gone crazy. And I found out, I've usually said it in a little kind of a roundabout way, if I'm crazy, just let me alone because I'm happier this way than I was with my right mind. Let me, so that's kind of a little philosophy that I hold my own, and I certainly have been enjoying this time of being this way. Eu tive a mesma coisa. Meu próprio povo me expulsou e eles decidiram me mandar embora porque eu tinha ficado louco. E eu descobri, e eu tenho normalmente dito isto como que numa maneira um pouquinho indireta. Se eu estou louco, deixe-me em paz, porque eu estou mais feliz desta maneira do que eu estava com meu juízo perfeito. Assim que isso é de certo modo uma pequena filosofia que eu possuo, minha própria. E certamente tenho estado regozijando este tempo ao estar desta maneira. And the little Church of Christ brother here, as we usually refer to it, our Carmelite, and I remember they were certainly hard hitters against the meetings when we first started, but you know, we had one named Paul one time was the same way, and he become one of us. So I think what usually they look for is the life you live. You know, it's better to live me a sermon than preach me one anytime. Amen. E o irmãozinho da Igreja de Cristo aqui, como nós costumamos a nos referir a ela, o Campbellita, e eu me lembro que eles foram certamente duros golpeadores contra os encontros quando nós iniciamos no princípio. Porém, sabe, nós tivemos um chamado Paulo uma vez, que era da mesma maneira, e ele se tornou um dos nossos. Assim que eu penso que o que normalmente eles procuram é a vida que você vive. Sabe, é melhor para mim viver um sermão do que pregar um, a qualquer hora. Some time ago, a great minister, fine, full gospel man, all of you know him, I suppose, is Reverend Booth Cliburn. Preaches the gospel in 7 different languages. He's just smart. And he's a mental giant. And we were going along together one time, and he and Brother Moore and we were discussing something, and I had the opposite side to him, and he looked around at me and said, "You just don't know your Bible." You know how Brother Booth can say it? Há algum tempo atrás, um grande ministro, um bom homem do Evangelho pleno, todos vocês o conhecem, eu suponho. É o reverendo Booth Cliburn. Prega o Evangelho em 7 diferentes línguas. Ele é verdadeiramente inteligente. E ele é um gigante intelectual. E nós estávamos indo juntos uma vez, e ele e o irmão Moore e eu, e nós estávamos ventilando algo. E eu conservava o lado oposto a ele. E ele olhou para mim, ele disse, "O senhor simplesmente não conhece a sua Bíblia. Você sabe como o irmão Booth pode dizê-lo." I said, "That's true, Brother Booth, but I know the author real well." So
I want, not to know His Word is life, but to know Him is life. Amen. Whether I know His Word, if I just know Him. And that certainly is the truth. Eu disse, isso é verdade, irmão Buff, mas eu conheço muito bem o autor. Então eu desejo, você sabe, não é conhecer sua palavra que é vida, porém é conhecê-lo que é vida. Isso é correto, está vendo? Quer eu conheça a sua palavra, se tão somente eu conhecesse, e isso é certamente a verdade. I was this morning shaking hands with this fine fellowship here of ministers, and sitting down here, don't mean to make anybody conspicuous, but this colored man come in, brother, sat down there. I said to my secretary here, there's a real Christian. Eu estava esta manhã cumprimentando este bom companheirismo aqui de ministros, e assentado aqui estava este. Não é minha intenção fazer alguém notável, porém este homem de cor entrou, irmão, se assentou ali. Eu disse para o meu secretário que ali está um verdadeiro cristão. You remind me so much of Elder Smith. He used to be a Church of God in Christ, I believe. I used to preach so much for them down there, and now I can just see him yet. He looks something like the brother here, only had a kind of a gray mustache. I'd come in the back door, and I'll never forget the expression the old man used to say, look up and all the saints would be singing, and there's a little girl used to sit on the corner. My favorite song was Lift Him Up. They'd all clap their hands, Pentecostal fashion, lift Him up. They love me and I love them. And when we walk in, he used to sit over there with his head like this on the desk and just watch him, He'd say, come in, elder, rest your hat. Rest your hat. Ele me faz lembrar demais do ancião Smith, que costumava ir a uma igreja de Deus em Cristo, eu creio. Eu costumava pregar muito para eles ali, e eu ainda posso até vê-lo. Ele se parecia um tanto com o irmão aqui, só que ele tinha um bigode um pouco grisalho. Eu entrava pela porta de trás e eu nunca esqueço a expressão que aquele velho homem costumava dizer. Levantava os olhos e todos os santos a cantar, você sabe. E havia uma menininha na esquina. Minha canção favorita era Exaltai-o, e todos eles batiam palmas, a moda pentecostal, você sabe, Exaltai-o. Eles me amavam e eu os amava. E quando nós entrávamos, ele costumava se sentar lá com sua cabeça deste modo sobre a cadeira e apenas os observava, você sabe. Ele dizia, entre, ancião, tira o chapéu, tira o chapéu. Brother here, and I learned then that one of my favorite gospel singers is his wife. And I've done all the hinting I could to get her to sing, and then she asked not to be called on, and I know what that means. But I'm going to personally invite her, if she can, come over and sing. O irmão aqui e eu descobri então que um dos meus cantores favoritos do Evangelho é sua esposa. E eu fiz tudo o que podia para dar a entender, para conseguir com que ela cantasse. E logo ela me pediu para não ser chamada, e eu sei o que isso quer dizer. Porém, eu vou convidá-la pessoalmente no caso dela poder para vir e cantar. Well, aren't you the sister sang that Ship Ahoy one morning at the Christian Businessman down? I hope my wife gets up this week, and I want her to hear you because I brag so much, and if you miss that on the tape, we're going to settle it. I love that good singing. A senhora não é a irmã que cantou aquele de bordo, uma manhã nos homens cristãos de negócios. Eu espero que a minha esposa venha para cá esta semana e eu desejo que ela lhe ouça, porque eu tenho gabado tanto, e se você perder isso na fita, nós vamos resolver isso. Eu gosto muito desse bom cantar. And I used to tell the people I never could sing. Oh my, I was a million miles from that. But I said, if you ever get over in heaven and live in your big palace, up there, I said, way down at the bottom of the hill, back in the woods back there, there's a little cabin sits there.
That'll be mine. And one of these mornings when you walk out on the porch and hear somebody stand up there singing Amazing Grace, how sweet the sound. Saves a wretch like me. You say, praise God, old Brother Branham finally made it. That'll be me over there listening, trying to sing. E eu costumava dizer às pessoas que eu nunca tive habilidade para cantar. Oh, que coisa! Eu estava a 1 milhão de milhas longe disso. Porém, eu dizia, se você em qualquer momento chegar no céu e viver em seu grande palácio, você sabe, ali em cima, eu dizia, bem lá na parte de baixo do monte, lá no meio de um bosque, há uma pequena cabana que se encontra ali. Essa será a minha. E numa destas manhãs, quando você sair na varanda e ouvir alguém de pé ali em cima, cantando Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou, você diga, louvado seja Deus, o velho irmão Branham finalmente conseguiu. Será eu que estarei bem ali tentando cantar. To my Christian brethren, and to, I believe one brother introduced himself this morning as a Buddha minister over here. Greetings to you, my precious friend. And I have had much dealings, not too much, but with the Buddha people, and especially in Canada amongst the Chinese people, and found them very loving and sweet. Para os meus irmãos cristãos e para... Eu creio que um irmão o apresentou a nós esta manhã como sendo ministro budista aqui. Saudações a você, meu precioso amigo. E tenho tido muito relacionamento, não demais, com o povo budista, e principalmente no Canadá, entre o povo chinês, e os encontrei muito amáveis e afetuosos. I remember a little Buddha man from the Buddha temple came in to the Winnipeg meeting, and he was blind. He was very small, sweet little people, and they certainly believed that God was the healer while praying for him, and he is repeating over how he loved God, and once his eyes come open, and it was such a wonderful thing. So we appreciate every man and every person. Eu me lembro de um homenzinho budista no templo budista que foi no encontro de Winnipeg e ele era cego. É um povo muito pequeno e muito afetuoso e eles certamente criam que Deus era o curador. E enquanto estava orando por ele, e ele estava repetindo como ele amava a Deus, e subitamente seus olhos se abriram e foi uma coisa maravilhosa. Então, nós damos valor a cada homem, cada pessoa. Now, Amém. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos por esta manhã, de primeiro dia da semana, que o Senhor nos concede de estar mais uma vez neste lugar. Somos gratos a Deus pela semana que o Senhor nos deu, pelos livramentos. Como primeiro dia, nós estamos aqui
para agradecer de coração e que o Senhor continue abençoando a cada um de nós, nos ajudando, ó Deus, na caminhada. Ajuda cada filho do Senhor que tem chegado neste lugar. Abençoa, Deus, aqueles que não puderem estar nesta manhã. Se eu possa estender tuas mãos de misericórdia sobre cada um deles. Nós te agradecemos pela vida que nos concede, pela saúde, pela escolha do Senhor, pela eleição e predestinação. Estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, porque é o Senhor que nos escolheu primeiro, antes da fundação do mundo. O Senhor viu esse pequeno grupo reunido aqui neste lugar. Pois nós agradecemos ao Senhor por isso, como o Senhor mesmo disse, que nenhum homem busca ao Senhor, mas o Senhor tem buscado o homem. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vós nomeei para que vedes e deis frutos, e os vossos frutos permaneçam a fim de que tudo enquanto perdis ao Pai, Ele vos conceda. Conceda, Deus, a bênção do Senhor nesta manhã a cada um de nós. Nós te pedimos, te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia com Jesus. Está assim muito o eco, o que está acontecendo, não sei. Sempre a gente entra primeiro com um bom dia, mas foi pedido um tempinho aqui para fazer algo ali. Deus continue a nos ajudar, a nos abençoar, né? Amém? Amém. Quem falou amém? Cadê? Foi tu? Não, foi outra. Tem outra agora, viu? A irmã Eloá, né? Dá um amém forte. Eu não sei se é esse microfone ou se é aí. Né? Tá dando muito eco, não tá? Vamos vendo lá, né? Pois bem, melhorou. Pois bem. Nós não vamos ter os destaques. Foi boa a mensagem, não foi? Mas quem sabe, né? À tarde aí, vocês que ouviram, pode completar aí o trabalho dos jovens. Hoje é perguntas e respostas sobre as cartas do apóstolo Paulo. Segundo, é primeiro. Segundo aos Coríntios, né? Como sempre, vocês trazem aí essas perguntas. E nós vamos caminhando, né? Estamos segundo aos Coríntios. Para quem começou lá em livro de Gênesis, quando é que vamos chegar em Apocalipse, né? No tempo certo, na hora certa. Vamos ficar de pé, irmãos? Nós vamos ler as Escrituras. No livro do profeta Zacarias, capítulo 14, a vinda do reino da graça. Versos 5, 6 e o 7. Fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azael. Então fugireis, assim como fugiste diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa a escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Que Deus abençoe a leitura da tua santa palavra em vossos corações. No tempo da tarde haverá luz. Eu vou ler algumas mensagens. Nós vamos ver aqui, nós estava com a mensagem Jó. E parece que Jó ficou lá, né? Ah não, está aqui na minha frente. E Jó sabia que tinha feito tudo o que podia. Agora, talvez algum dos teólogos tentasse dizer: agora, Jó, que força há no sangue do cordeiro que você está oferecendo?
Jó disse: está de acordo com a palavra. Está de acordo com a palavra. Estamos de acordo com a palavra? Então descanse, né? Descanse na palavra. Eu quero ler a mensagem A Marca da Besta. Estou com 3 mensagens, mais umas 2 no busca aqui. Sem pressa, né? Vocês podem dar tempo, creio, de procurar. Vou anunciar aqui, eu vou ler no busca, vocês podem ver rapidinho aí. É a mensagem A Marca da Besta, parágrafo 58 ao 60 e após até o 66. Até o 66, a marca da besta. Nós vamos mudar um pouquinho a mensagem, Jó. E o Mombrana fala que a marca da besta é pregada em 1954. Aí você anota um parágrafo e você vai buscar a mensagem. Eu não encontrei, não é naquela mensagem, mas a data às vezes está diferente. Ele tem uma de 1961, mas essa é 1954. Aqui nesse parágrafo, olha, deixa eu ver se eu não trouxe a mensagem errada. Eu estou aqui no 51, olha, 61, não é aqui, tem que ser aqui. Já não ia dar certo aqui o parágrafo, né? Mas aqui está o parágrafo 58. Verifiquemos as coisas que eles fizeram lá no passado. Notamos os sinais e maravilhas que os acompanham. Como Cristo lhe disse, quão maravilhoso era e como eles eram. Então a luz começou a ficar mais e mais fraca e apagou. E então, bem no encerramento, deveria ser colocada uma outra porta aberta para a igreja. Agora, paremos bem aqui. Antes de entrarmos nisto, notem, tomemos em consideração outra profecia que vem à minha mente. O profeta diz: haverá um dia quando nem dia e nem noite será. Estou falando muito alto? A congregação diz não. Se o irmão consegue abaixar, sei que repercute, é por isso que eu falo um pouco alto, de modo que as pessoas no fundo, lá, né, lá no tal Monjoca, né, lá de fora, deixam ouvir, né? Não deixam de ouvir, porque isto exatamente é vital. Então, ele fazia tudo para alcançar as pessoas. Então haverá um tempo, um dia, diz o profeta, o qual nem dia nem noite será. Em outras palavras, será luz, mas seria nublado. Veja, um dia nublado, mas no tempo da tarde haverá luz. Que belo quadro, né? Agora, quando o alvorecer rompeu nesse dia nublado, isso quer dizer que haverá guerras, perturbações, e altos e baixos, e dispensações, igrejas, ismos e tudo. Não será nem luz e nem trevas. Será um tempo no qual saberemos que existe um Deus, existe um Evangelho, mas simplesmente não consegue ver através disso. Sabe o que eu quero dizer? Dirão, a Bíblia diz que fizeram isto lá no Pentecostes.
Fizeram isso na igreja primitiva. Tiveram estes sinais e maravilhas. Mas nossa igreja não ensina isso. Veja, é nublado. Nem dia e nem noite, mas haverá, assim cremos, em Jesus Cristo. Cremos em sua segunda vinda e sabemos que ele vem. A Bíblia diz, nem dia e nem noite será, não se poderia chamar isto de dia, e não se poderia chamar isso de noite, mas note, no tempo da tarde haverá luz, no tempo da tarde. Quando o povo oriental, este livro é um livro oriental, a Bíblia, né, é um livro oriental. A Bíblia é, quando a luz primeiramente raiou na igreja primitiva em Éfeso, bem, recordem, e vimos o que aconteceu lá. A luz de Deus trazia por meio de Jesus Cristo. Pelo primeiro derramamento do Espírito Santo, isso deu luz ao mundo. Isto deu luz ao mundo inteiro. E escreveu a Bíblia, correto? E a congregação diz amém. Agora, ele prometeu no mundo ocidental. O sol se levanta no leste, no início da dispensação da graça. E agora, o sol está se pondo ao oeste, sobre o povo ocidental. Nós somos o povo ocidental. O irmão Bana bate no púlpito 3 vezes. Ele prometeu que haveria um reavivamento e haveria uma luz no tempo da tarde, até estarmos a luz. Está brilhando, e as trevas não a compreenderam. Isto, os homens amam mais as más obras do que as boas obras. Mas está para se pôr no horizonte, além, e seja qual for a pequena luz que temos, agarre-se a ela, veja. É o mesmo sol que se levanta lá sobre os judeus, que está se pondo aqui sobre os gentios. Se agarra à pequena luz que você tem. O importante é ser luz. Andar na luz que Deus nos deu. A um Deus deu a mais. Deus tem alguém que enxerga além. Mas importante é você estar seguro na luz que Deus te deu, pondo aqui sobre os gentios, no decorrer de todas as eras aqui, no longo desses 2000 anos, eles tiveram isto e aquilo, e organizações, dispensações, isto e aquilo, e as pessoas não sabem onde se encontram, mas a Bíblia promete, Deus prometeu, através do profeta, que no tempo da tarde haverá luz. Haverá luz no tempo da tarde. Creio que estamos aqui. O sol está se pondo, a natureza toda está gemendo, clamando por aquele dia noite. O profeta diz, o tempo dos gentios estão terminando. Ele fala um pouquinho aqui sobre mente aberta. Deveria ser colocada uma outra porta aberta, né? Outra profecia que vem à minha mente. Mas aqui na mensagem, ensinando sobre Moisés, parágrafo 34, o profeta diz, ele diz, correto? Amém. Gosto de ver gente de mente aberta. Pessoas que têm a mente aberta. Pensamentos sensatos. Penso na cirurgia de um médico, e na quiroprática, osteopatia, cura divina e tudo juntos. Se qualquer desses puder ajudar alguém, sou a favor dela.
E quando você vê um médico que condena um pregador, o pregador que condena um médico é um osteopata. Condena um cirurgião, o cirurgião que condena um médico. Você pode imaginar que haja algum motivo egoísta em algum lugar. Isto mesmo, pois cada um deles tem provado que ajuda alguém. Exatamente assim. Mas eu gosto de pessoas que têm a mente aberta. Perguntas e resposta, eu creio que é sobre Hebreus, vamos deixar lá por último, vamos para outra aqui. Perguntas e resposta sobre os selos, 140. Parágrafo 140. Perguntas e respostas sobre o selo. Até o 142. O Mombrana diz: mas então, falando de Abel, Caim, então, quando ele matou Abel, e Deus lhe deu de volta 7, era um tipo do justo para redimir, estando morto, e se levantando outra vez, e dali. Agora, observe, não da primeira semente, do natural, eles morreram. Agora, estão vocês em suas mentes abertas? Estão vocês em suas mentes abertas? Veio? A congregação diz amém. A primeira semente da semente natural, geralmente boa, ela tipificou a igreja moderna. Abel, a fim de preservar aquela linha, uma maioria, para que então a outra pudesse levantar. Veja você então, tem que renascer novamente. Você captou isso? Tudo bem, então você entendeu isto. Veja, aí está você, o tipo perfeito. Então, o mesmo homem natural, nascido de Adão, seu pai, mostra aquela inclinação natural. Isso não funcionará. O homem natural não percebe as coisas de Deus. Sempre eu friso, com esses 5 sentidos, você não pode ver Deus, o sobrenatural. E o Mombrana diz que o homem natural não pode ver as coisas de Deus. Então, houve um homem que veio do natural e morreu, para restaurar aquilo novamente, e representado em morte de Abel, para um substituto por 7. E observe que tipo de pessoas eram aquelas. Agora, aquele espírito que veio deles, humildes, fazendeiros, pastores, observe o que vem desta sabedoria humana aqui. Ele está mostrando os dois lados, né? De uma linhagem e da outra. Da sabedoria humana, os tipos de inteligências e coisas. Veja, onde eles terminaram, eles estavam lá embaixo. E Deus destruiu cada um deles, e salvou os humildes. Não disse Jesus em Mateus 5 que os mansos herdarão a terra? Deixa eu ver se tem uma outra aqui. O nome de Jesus, parágrafo 181. O profeta diz: você condena as denominações? Diz, não, Senhor. Você condena as mulheres pregadoras? Não, Senhor. Você condena falar em línguas? Não. Você condena estas pessoas que batizaram no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo? Ele disse, não, Senhor. Mas eu digo, se elas sabem melhor agora, Deus as responsabilizará. Se elas não seguirem, vocês podem que não sabiam até agora, mas vocês sabem isto da agora em diante, veio?
Então não é mais inocente. Vamos pensar, quem mais é dado é mais exigido. Enquanto você não sabe, é uma coisa. Isso eu não condeno uma mulher pregadora, ela não sabe, ela não tem revelação. Mas da feita que ela ouvir, então da agora em avante, você é uma responsabilidade sua. Eu nunca ouvi falar do batismo de um profeta, mas da agora em diante você está ouvindo. Então fica o quê? Inexcusáveis diante de Deus. Então, não sabiam até agora, mas vocês sabem isto, de agora em diante, vê? Agora, se você não acha que isso está certo, examine as Escrituras e então encontre você um lugar e volte e coloque isto na mesa, nesta noite. E nós veremos se isso está correto ou não. E você vá e procure isto com uma mente aberta e com um coração aberto. A questão é que às vezes as pessoas ouvem, mas não vai examinar, porque já tem algo na mente. O Mombrana diz que não tem uma pessoa hoje que tem o ventre da mente virgem, que já não passou alguém por lá com uma doutrina errada, a verdade é os princípios dos pais, né? Já tem algo lá, e quando você fala, não, mas o meu pai, o meu pastor, o meu avô disse assim. Aí você fica seguro naquilo ali. Mas Jesus disse assim, ó, examinar as Escrituras. Cuidai ter nela a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Mas às vezes as pessoas não vão dar uma olhadinha para ver se realmente é aquilo. Mas fica na primeira versão que ouviu. E o profeta vem e diz, não, se agora o ensinamento, não este é para o tabernáculo Brana, vê? Não que agora um ensinamento como este é para o tabernáculo Brana, vê? Isto aqui simplesmente para que não é. Gostaria que isso não fosse tabernáculo Brana, eu gostaria que isso fosse simplesmente chamado de o tabernáculo, que não tivesse nem mesmo o meu nome vinculado a isso. Estou preparando para retornar a esta igreja. Então, a mensagem é para nós. Mas como chegou a nós, pode chegar a outros, né? O profeta disse, eu não sei quem é o eleito, né? E nós também não sabemos. Então, temos que lançar a rede para que possamos alcançar. Eu quero chegar a um lugar, e tomara que eu tenha anotado aqui, que eu achei muito importante. Vamos entrar aqui na mensagem, perguntas e respostas número 1, é onde a gente vai parar mais um pouquinho nela. É o parágrafo 124, 119 a 124, 192 a 207, e aí a gente vai prosseguindo, já só com essa mensagem eu creio. 119, parágrafo, perguntas e respostas sobre Hebreus, capítulo 1. São 3 mensagens, né? Perguntas e respostas sobre Hebreus. Capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. Agora vamos acertar esta escritura primeiro. O profeta aqui fala um pouquinho sobre batismo. Eu lhe disse que não existia escritura nenhuma na Bíblia que contradiga consigo mesmo. Eu quero que você traga isto para mim. Tenho pedido por 26 anos e ainda não a encontrei. Tragam para mim uma escritura que contradiz a outra. Porque era um personagem diferente, mas o Espírito Santo era o mesmo. Então não tinha como contradizer, né? Isso eu tenho esperado por 26 anos e ainda não a encontrei. Não existe nenhuma escritura que contradiz. Se ela se contradiz, então, alguma coisa escrita por homem. Não, Senhor, não existe nenhuma contradição na Bíblia. Claro que foi escrita por homens, cheio do Espírito Santo.
Se fosse a vontade de Pedro, saía diferente da de Paulo. E assim sucessivamente. Mas era um homem chamado por Deus. Parece que é a primeira carta de Pedro 1,12, que diz que era o Espírito Santo mandando dos céus. Agora, veja, você diz, que tal aquilo? Aqui está Jesus de pé dizendo, ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Uma ordenança. E Pedro volta e diz, arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado no nome de Jesus Cristo. Aí está a sua contradição? Parece? Agora, se você está lendo com a mente carnal, não com o coração aberto, isto será uma contradição. Porque eles dizem assim, olha, eu vou ficar então com o que Jesus disse e não com o que Pedro disse. Parece certo, né? Que Jesus ordenou e Pedro realizou. Mas aí ele diz aqui, vamos acertar a escritura primeiro? Mas quem era que desceu lá no dia de Pentecostes? Não era o Espírito Santo? Não era Deus? Como poderia errar? Como que Pedro estava errado naquele momento? Mas se você lê isto com a mente aberta, o Espírito Santo escondeu isso dos olhos dos sábios e entendidos. Assim disse Jesus, e agradeceu a Deus por isso, e tem revelado isso aos bebês, e a tantos quanto aprenderem. Se você tem uma mente, e não uma mente egoísta, mas um coração desejoso para aprender, o Espírito Santo lhe ensinará estas coisas. É a Bíblia. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei sós. Eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Espírito Santo, e Ele ensinará todas as coisas. Mas aí ficamos na mente, né, teólogos. Não, mas Jesus disse assim, tem que ser assim. Mas Pedro teve a revelação, eu creio que vamos chegar lá. Agora, se isso não compra, você diz, como você sabe que você está certo? Bem, isso compara com o restante da Escritura. Senão, você tem uma nítida contradição aqui. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Este é um livro, este é o último capítulo de Mateus. Eu tomarei de uma forma diferente, para que então cada um de vocês, que são filhos, compreende isto. Agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Isso eu já li, né? Por exemplo, se você lê uma história de amor, e ali no final diz, e João e Maria viveram felizes para sempre. Bem, você vai querer saber quem era João e Maria que viveram felizes para sempre? Agora, se você quer saber quem era João e Maria, é melhor você voltar para o começo do livro e descobrir quem era João e Maria. Então voltar aqui e descobrir quem era Maria e de qual família ela veio, e quem era João e de qual família ele veio, e qual era o seu nome, e como eles se casaram, e tudo a respeito disto. Isto é correto. Estou entendendo o que o irmão Bruno quer dizer? Você quer saber quem são eles? Busca lá atrás a história dele, né? Todos nós temos uma história.
Todos nós fomos escrever um livro, poder intitular assim, História da Minha Vida. Você lembra de muita coisa lá de criança, né? E vai escrevendo sua trajetória, né? Mas da onde que ele veio? Quem era o pai dele? Quem era o bisavô dele? E vai buscando a origem dele. Aí ele diz, bem, esta é uma mesma coisa com a leitura da Bíblia aqui. Quando? Veja, Jesus nunca disse, vá batize as pessoas no nome do Pai, e no nome do Filho, e no nome do Espírito Santo, da maneira que o povo trinitariano batiza. Não existe nenhuma escritura para isso na Bíblia. Ele nunca disse, nos nomes. É muito importante ver essas pronúncias, nos nome, porque se é 3 tinha que ser nos, era mais de um, né? Ele diz no nome, nos nomes, não, no nomes do Pai, Filho e Espírito Santo. Ele diz no nome singular. Olhe na sua Bíblia aí e veja se isto não é correto. Mateus 28, no nome. Não no nome do Pai, no nome do Filho. Esta é uma maneira que um pregador trinitariano batiza, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Isto não está nem mesmo na Bíblia. Há um aí que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e no nome do Senhor Jesus. Ele já coloca um a mais. Já que é em 4, nem em 3, né? Então as pessoas, em vez de examinar, ficam perdidas. Ele leu lá, com certeza, Atos 2,38, é uma denominação. E aí batiza, não, eu vou agradar Jesus, vou agradar Pedro. Eu creio que é assim que eles pensam, né? Eu vou batizar em nome do Pai, primeiro, do Filho e do Espírito Santo. Aí depois vem e batiza no nome do Senhor Jesus. Falta de revelação. Agora veja. Então o nome, então o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, então há um determinado nome ali. Bem, Pai é um nome, não precisa ninguém, qualquer criança de escola aí vai dizer que Pai não é um nome, é título. Quantos sabem que Pai não é um nome? Pai é um título. Filho não é um nome. Quantos sabem que filho não é um nome? Quantos pais estão aqui? E ele diz, levanta as suas mãos. Quantos filhos estão aqui? Levante suas mãos. Bem, qual de vocês se chama filho? Qual de vocês se chama pai? Correto? Espírito Santo não é um nome. O Espírito Santo é o que ele é. Você pode dizer, mas eu já sei disso, mas é bom dar uma clareada, né? Na aliança, é ouro, vai estar embaçado. Que a ver uma hora você pode encontrar alguém e você pode ajudar ele, mostrando essas coisas. E às vezes precisa de uma luz. E a Bíblia diz, nós temos que ser o quê? A luz, o sal da terra, ser a luz. Anda com a pessoa, mas que batismo é esse? Mas por que vocês batizam assim? Aí você lembra de Jó, estou de acordo com a Bíblia. Jesus ordenou, pediu o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas entenda você que Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. E você não encontra na Bíblia, como diz um plano, estou há 20 e poucos anos esperando. Traga uma referência que contradiz a outra, que contradiz as Escrituras. Você não encontra nenhum batismo sendo realizado desta fórmula. Os repetindo, Pai, Filho e Espírito Santo. Na Bíblia, os apóstolos não fizeram. E Paulo diz que é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então ele diz assim, quantos humanos existem aqui? Levante suas mãos, vem, aí está você.
Espírito Santo é o que ele é: Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum deles é nome. Não há nenhum nome nisto. Bem, então, se ele disse, batizando-as no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, seria melhor voltarmos e descobrirmos quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos voltar para o primeiro capítulo de Mateus, então, para vermos quem era, então, em cujo nome devemos ser batizados. E começamos agora com Mateus capítulo 1, versículo 18. Leiam atentamente todos vocês. Agora, você que fez pergunta, eu quero dar uma pequena ilustração aqui agora. Eu vou colocar 3 aqui para que então você possa compreender claramente. Faria uma ilustração. Esta Bíblia é um livro para fazer a ilustração, correto? Eu quero que você me observe atentamente. A cada um, me siga agora. Agora, este aqui é Deus. Ele estava botando 3 objetos. Vamos supor que fosse uma Bíblia, né? Uma agenda, uma lapiseira, vamos supor, né? Correto? Quero que você me... Agora, este aqui é Deus, o Pai. Este aqui é Deus, o Filho. Este aqui é Deus, o Espírito Santo. Agora, quantos compreendem? Repitam depois de mim. Mas ele estava respondendo com toda a paciência que tinha, né? Ele mostrou. Agora, repete comigo. Quem é este aqui embaixo? A congregação responde: Espírito Santo. Espírito Santo. Quem é este aqui? A congregação responde: Pai. Quem é este aqui? A congregação responde: Filho. Que tinha colocado 3 objetos ali. Agora, esta é a maneira que os trinitarianos creem nisto. Veja, aquilo nos faz pagão. Simplesmente tão rude o quanto isso possa ser. Os judeus, esta é a razão que você não pode fazer nada com um judeu. Ele disse: você não pode cortar Deus em 3 pedaços e dar a um judeu. Ora, certamente não. Você não pode. E eu também não. Vê? Não, Senhor. Ele é um só Deus. Isto é exato. Não 3 deuses. Agora, observe como e quão simples isto é. Aí, para quem já crê, né? Simples, destrinchar, né? Isto é. Simples é isto. Agora, nós vamos descobrir agora quem é este, que alguns dizem agora, Deus é o Filho. Deus e o Filho. É isto correto? Este é o Filho. Bem, então, seu Pai é Deus. Isto é correto? Quantos creem que o Pai é Deus? Levante sua mão. Quantos creem que Deus é Pai de Jesus Cristo? Correto? Agora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Agora, nós vamos voltar para descobrir quem são Pai, Filho e Espírito Santo, pois Mateus diz, batizando-a no nome, veja, no nome, não nomes, agora, porque isto não pode ser nomes, porque não há nenhum nome ali. Agora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando sua mãe, Maria, desposada com José, antes de a juntarem, achou-se ter concebida de Deus, o Pai. A Bíblia diz isso. O que a Bíblia diz? Achou-se ter concebida do Espírito Santo. Foi Maria, estava desposada com José. Então, qual deste é o seu pai? Agora, a Bíblia diz que este é o pai. Que se este é o seu pai... E Jesus disse que este era o seu pai. Agora, qual dos dois é o seu pai? Qual dos dois é seu pai? Agora, se ele tivesse 2 pais, agora, que seria isso?
se ele tivesse dois pais, ele seria um filho ilegítimo. Agora, vamos ler um pouquinho mais adiante. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Isso aqui eu gosto muito dessa passagem. Que há muitas pessoas hoje justas, né? Há muitas pessoas julgando-se as mais direitas. Mas não pode saber de nada. Já não para em casa mais. Já sai correndo para contar. Hoje já tem a facilidade maior, não precisa sair de casa não, né? Está dentro do quarto mesmo, já tem um zap aqui. Tu viu o que o fulano fez? Não é assim? Eu perdi aqui onde eu estava. Alguém acompanhando? Projetando. 140? Isto aqui. Então José, seu marido, como era justo, e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. A Bíblia não relata, mas creio que muitas zombarias aconteceram, né? Hoje parece normal, né? Acontece o que acontece. Primeiro, quando alguém falava, fulano roubou fulana, fugiu de casa, né? E parece que hoje a coisa ficou normal, né? Assim, o mundo vai assim, num despenhadeiro assim, uma coisa, não tem censura mais, não tem maldade mais. Se não houver um respeito entre nós, cristãos, que temos profeta, que temos ensinamento da mensagem, que o mundo não tem mais essas qualidades. Perderam essas coisas, perderam a vergonha, mente deles não são abertas, são tapadas. Montblanc diz que lá no passado, Eva e Adão estavam cobertos com o véu da inocência, né? Mas hoje são cobertos com o véu da iniquidade. O pecado cega as pessoas e tudo está bem, não tem importância e vai seguindo. E o mundo religioso acompanhando. Tantas pessoas boas. Mas José era justo. E quando esse justo, ele não precisou, eu creio que nem de orar. Simplesmente, não vou defamar Maria, vou fugir essa noite. Secretamente, quando bem ela pensar, eu estou longe. Conceber do Espírito Santo. E o anjo do Senhor veio e disse, José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Selou. Agora veja, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tema receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado, a congregação diz, Espírito Santo. De quem? Do Espírito Santo. Bem, como pode o Pai ser o seu Pai e o Espírito Santo ser o seu Pai ao mesmo tempo? Eu creio que queria dizer José, né? Mas vamos ficar como está escrito. Agora, ele teria dois pais, então, se aquilo estivesse correto, não, Senhor. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Deus, então Deus e o Espírito Santo são a mesmíssima pessoa, ou ele teria dois pais. Veja, se pudermos descobrir quem são João e Maria, depois de algum tempo, correto, nós descobrimos se Pedro e Mateus estavam tentando contradizer um ao outro, ou não. Se a Escritura contradiz a si mesma, é uma falta de compreensão espiritual, isto é correto.
é o que falta nas pessoas: compreensão espiritual, revelação. Mas, enquanto ele ensina estas, eu tenho um versículo, é o 20, agora 21, e ela dará à luz um filho. Esta pessoa era aquela pessoa, Deus, ele porás o nome. Qual? A congregação responde: Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para quê? Se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías, que diz: eis que uma virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco, o Emanuel, Deus conosco. E eles esperavam, eles criam na profecia, mas não esperavam que viria desta forma, de uma mulher, de um viúvo ali. Deus escolheu aquela pobre para que cumprisse ali a sua profecia, escolheu aquele ventre, escolheu aquele homem idoso, José, cerca de 37 anos, e assim sucessivamente. Mas voltando aqui já, caminhando para o final, na mesma mensagem, 202, 192 primeiro, e vamos na íntegra agora, 192 a seguir. Voltamos aqui a falar um pouquinho de... Mas agora Caim adorou todas as suas obras carnais, exatamente como a igreja carnal hoje. Elas vão à igreja e eles adoram. Caim adorava. Ele não era um infiel, ele não era um comunista. Caim era um crente. Ele foi até Deus. Ele construiu um altar. Ele fez todas as coisas religiosas que Abel fez. Mas ele não tinha revelação espiritual da vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma era em que o povo adora mais do que esta era. Dificilmente uma pessoa não ser religioso. Você sai na rua, até se espanta da maneira, da forma das pessoas te dando paz do Senhor. E são fiéis em muitas coisas. Mas veja o Mombrana falando aqui. Aí está você. Vê você isso? Ele não tinha revelação espiritual. Este é o problema com a igreja hoje. E Jesus disse que ele edificaria a sua igreja naquela revelação espiritual. Você compreendeu isso? Que coisa, os seus olhos podem se abrir agora. Veja a revelação espiritual. Caim veio, ele construiu um altar, ele adorou, ele trouxe sacrifício, se ajoelhou, ele louvou a Deus, ele adorou a Deus, ele fez todas as coisas religiosas que Abel fez, e Deus terminantemente recusou, porque ele não tinha revelação espiritual. Fazer as coisas sem a revelação espiritual. Há muitas pessoas por este caminho fazendo as coisas sem revelação. Há pessoas que acham que somente eu ajudar na igreja está tudo bem. Não, Deus quer uma adoração com revelação. Não vou cultuar não, mas eu vou enviar lá um dízimo lá, vai ajudar os irmãos lá, vai ajudar a igreja lá. Mas é tudo? Se você ler a semente da serpente, o irmão Branco está dizendo lá que Caim também era dizimista. Né? Adorava da maneira dele, sem revelação. Adorar qualquer coisa que nós estamos adorando.
O que a Bíblia diz? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O mundo adora em espírito. Se tem uma multidão ali, estão lá dentro. Faz umas 500 cestas básicas aí, vai lá louvar o Senhor e gritar, e estão adorando. Está no espírito lá, da adoração deles. Mas onde está a verdade? Isso é um fático em pregar. Conhecereis a verdade vos libertará. A tua igreja tem revelação? O que você tem de revelação? Mas estão adorando. Mente carnal, não mente aberta. Siga aquela mesma linha de Caim. Bem, através da arca diretamente até Israel, de Israel diretamente até Jesus, e de Jesus até este dia. E veja se aquela carnal igreja fundamental, dura e formal, escolarizada, quero dizer, homens que têm as escrituras, que conhecem toda a doutrina e teologia, eles podem explicar isto, rapaz, bem assim. O irmão Bano estala os dedos, mas bem assim, sem revelação espiritual, isto é certo. Esta é a doutrina de Caim. Eles conhecem, esse teólogo conhece a Bíblia, conhece a doutrina, mas são teólogos, mente tapada, não mente aberta, egoístas em seu ensinamento, em suas interpretações, porque eles vêem multidões e faz até muitas coisas boas, mas as boas obras não cobre as más obras. Porque aonde eles estão, que fonte que eles estão, de onde estão buscando? A Bíblia diz, ai daqueles, porque seguiram a doutrina de Caim, se meteram nos erros de Balaão, pereceram na contradição de Coré. O mesmo livro, Judas, ele diz, eles foram predestinados a esta condenação. Deus levantou alguns para glorificar neles, como Faraó e outros. Então Deus sabe quem vai ser e quem não vai ser salvo. Com certeza, eles foram. Veem o que Balaão era, ele era um bispo, ele estava sobre toda a igreja, ele se levantou ali simplesmente tão fundamental quanto podia ser. Ele ofereceu, veja, ali em cima, de pé, na celebridade, de pé ali em cima, em sua grande celebridade, eles não eram infiéis, eles eram crentes. Mombrand diz que aqueles homens lá de Acabe, os profetas, não eram infiéis, eram israelitas. No entanto, foram falsos a profecia deles. Porque um espírito de mentira entrou neles. Agora vejam. Aquela tribo de Moabe saiu da filha de Ló, do pecado de Ló, né? Ló que viveu, a filha de Ló que viveu com seu pai, e concebeu e trouxe um filho, e o filho era. E espalhou a tribo de Moabe, e eles eram uma grande denominação, grandes pessoas prósperas. E eles tinham princesas e reis, e celebridades, eles tinham bispos e cardeais e tudo mais. As pessoas olham para isto. Ele quer ver o fulano da cidade, o fulano do estado, o fulano da nação lá dentro. A celebridade, fulano de tal, está lá dentro. Agora o cantor, fulano de tal, canta gospel. A nossa igreja está sendo abençoada. Mas sem revelação, mente fechada, não aberta para as coisas de Deus. Agora veja,
celebridades eles tinham, né? Bispos, cardeais e tudo mais. E aqui veio um grupo de santos roladores. Outro grupo, Israel. Um pequeno, velho grupinho que não era denominacional, interdenominacionais. E eles fizeram tudo o que estava no mapa para ser feito. De ruim também. Eles também fizeram coisas ruins. Mas o que era isto? Eles tinham a revelação espiritual. E Deus estava com eles na coluna de fogo. Eu sei que eles tinham coisas carnais. As pessoas dizem, com um grupo de marolas como aqueles, não há nada a fazer a não ser chutá-los para fora. Mas eles tinham a revelação espiritual, eles tinham a rocha ferida, eles tinham uma serpente de bronze, eles tinham uma coluna de fogo, seguindo-os, aleluia. Eu sei que você acha que estou agitado, mas não estou, eu apenas me sinto bem. Lá tinha um grupinho que estava no mapa para ser feito, deu uma coisa ruim também, mas eles tinham essas qualidades neles. Eles tinham profeta. Eu sei que eles tinham coisas carnais. Observe, quando eu penso, aquele mesmo Deus hoje vive conosco. Isso dá continuidade à revelação espiritual da palavra, certamente, ou da e eternamente correto. Bendito seja o nome do Senhor, sim, Senhor. Ele colocou ali em cima, com aquele fundamental, aquele grupo de batistas, presbiterianos, e colocaram ali em cima, na colina, e apanharam seus bispos ali. Eles eram simplesmente muito religiosos, e no mesmo tipo de religião, eles adoravam o mesmo Deus. E eles disseram, olha lá embaixo, para aquele monte de lixo. Ora, eles não têm nem mesmo uma denominação, eles não são nada, a não ser um grupo de impostores, gritadores, de santos roladores. É isto correto? Exatamente eles eram. Se você não crê que eles eram santos roladores, volte a Gênesis e descubra quando eles atravessaram. Atravessaram o quê? E um milagre foi realizado. Miriam pegou um tamborim e desceu pelas margens, tocando e dançando em espírito. E Moisés cantava no espírito. E este não é um grupo que chamamos santos roladores liberais? Eu não sei o que é. Contanto, cantando e pulando e louvando o tempo todo. As nações os odiavam, mas Deus estava com eles. E eles tinham a revelação espiritual. E estavam seguindo aquela coluna de fogo. Eles tinham profeta, e Moabe disse, agora vejo aqui, nós chamamos todos os cardeais, todos os bispos, todos os presbíteros, e os reunimos aqui fora. Nós faremos algo a respeito disso, porque somos uma nação religiosa. Nós não permitiremos que aquela propaganda se misture com a nossa boa denominação. Vê? Então, eles os levaram ali, e eles construíram 12 altares. Isto era exatamente o que Israel tinha. Doze altares. Eles colocaram 12 sacrifícios sobre eles, bois, exatamente o que Israel possuía. O que Deus requeria, eles colocaram 12 ovelhas,
sobre eles, representando a vinda do Senhor Jesus Cristo, 12 ovelhas nos dois lugares. Toda a celebridade, os bispos e todos se reuniram, eles acenderam o sacrifício, eles oraram, eles levantaram as suas mãos a Jeová e disseram: Jeová, ouça-nos. O que eles estavam tentando fazer? O velho Balaão, deles seguiam assim. E o Espírito vinha sobre ele, claro, mas ele era um carnal. O Espírito pode cair sobre um hipócrita. A Bíblia diz, agora, vocês já me ouviram ensinar isso? A chuva cai sobre os justos e injustos. Mas isso tem que ser comparado com a palavra. Aí está onde você obtém isso. Então, quando o Espírito diz a verdade sobre ele, ele tentou amaldiçoar Israel. Ele abençoou Israel. Agora, se Deus apenas respeitasse uma boa igreja, um bom bispo, um maravilhoso pastor, um punhado de pessoas cultas, ele estaria obrigado a aceitar aquele sacrifício, porque ele estava tão fundamentalmente correto quanto Israel, mas ele não tinha revelação espiritual da palavra e da vontade de Deus. Aí está você. Esta é a diferença hoje. A vontade de Deus e a revelação da palavra. Veja, Jesus, eles disseram, fora com aquele sujeito. Sabemos que ele é um samaritano, ele é um louco. Você quer nos ensinar? Bem, você nasceu em adultério, você não era nada a não ser um filho legítimo. Quem é o seu pai? Diz que Deus é o seu pai. Seu blasfemador. Ora, o mesmo assim você quer nos falar? Temos sido pregadores, temos sido bispos através do nosso tataravós, né? Tataravós, que eram pregadores e bispos. Nascemos e crescemos na igreja. Temos passado pelos maiores seminários. Conhecemos cada palavra de pé. Cada palavra ao pé da letra. E você entende e você tenta nos ensinar. Qual escola você frequentou? Onde você obteve esse aprendizado? Ele diz: tendes por pai o diabo, disse Jesus. Quando a gente tinha um programa ali, eu vinha vindo, não sei como é que foi, se eu vim com esse cidadão, acho que foi uma carona que ele me deu, e eu dei para ele, começou a falar, ele era um pregador, e que ele tinha um curso de teologia, e comecei a falar um pouquinho, dei de volta a palavra original para ele, com endereço e tudo, e número, mas ele nunca ligou. Ele encheu o pulmão de ar e soltou: eu tenho teologia. Porque para ele, se não for teólogo, não pode pregar. E as coisas vão se formando aí, né? Vai chegar a hora. Vamos finalizar aqui. Ele não tinha nenhum sinal e maravilha no meio deles. Eles não tinham nenhuma cura divina e coisas no meio deles. Eles não tinham nenhuma bênção no meio deles. Mas Jesus era absolutamente a revelação espiritual das Escrituras. E eles disseram: ora, está escrito assim. E disse Jesus: sim, também está escrito, mas Deus vindicou o seu homem através dos seus sinais. E Pedro disse:
o mesmo em Atos 2. Ele diz: varões israelitas, a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmos bem sabeis, aí está você, a este que vos foi entregue pelo grande conselho do Sinédrio ali em cima, através da presciência de Deus. Deus o preordenou para morrer esta noite. Vocês entregaram com mãos cruéis e injustas? Vocês crucificaram o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou, e somos testemunha disto? Nossa, que pregador, não? Ele não podia ensinar nem mesmo o seu próprio, assinar nem mesmo o seu próprio nome, mas ele conhecia Deus. Eles disseram que eles viram que ele havia estado com Jesus. Certamente, uma revelação espiritual. Ele diz: ó, que coisa, agora aí está você. Caim estava apenas naquela linha. Essa igreja carnal, esta mesma linha, hoje, a igreja espiritual ainda tem a coluna de fogo, ainda possui sinais, maravilhas, ainda tem o mesmo Cristo, o qual vindicou todo o caminho, desde o Cordeiro morto, no jardim do Éden, até a segunda vinda do Cordeiro, absolutamente o mesmo ontem, hoje e eternamente. E naquela linha de Caim, religiosos, polidos, cultos, sempre o mesmo, apenas o mesmo, todo dia simplesmente a mesma coisa, críticos e perseguidores, como Caim foi de Abel. Do mesmo modo eles são hoje, e têm sido e sempre serão incrédulos, carnais, isto é correto. Agora, Gênesis 3:8, eu também coloco isso. Coloco o verso 20 aqui. Eu estava olhando momentos atrás, e chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Veja aquilo, foi depois daquele engano ter acontecido? Caim estava, agora espere, você diz, como poderia uma cobra ou uma serpente? Mas irmão, observe aqui, a Bíblia não diz que ele era uma serpente. A Bíblia diz, ele era o mais sutil de todas as bestas do campo. Ele não era um réptil, ele não era uma besta, ele era um. Deixe-me apenas lhe dar um pequeno sinal entre nós. Se você desejar, e aí é onde a ciência fica toda confusa, a coisa mais próxima do homem que podem encontrar é o chimpanzé. Quantos sabem disso? Mas há algo ali no meio, eles não podem fazer a relação dos ossos do chimpanzé com os ossos do homem, mesmo sendo a coisa mais próxima. Eles podem trazê-lo de um girino, e eles podem trazer de uma larva, eles podem trazer de um animal, a cada animal, eles podem trazer de um urso. Você toma um urso e tira a pele dele, exatamente como uma pequena mulher. Exatamente a mesma coisa. Tome-o de volta e tudo mais, e coloque ali, e puxe a mulher como? Coloque a mulher assim, exatamente como um urso. Os pés são os mesmos, e as mãos são as mesmas, exatamente como um ser humano, mas o chimpanzé é mais próximo do que isso. É quase, mas eles não conseguem descobrir isto.
Aqui está um pequeno segredo, se você desejar sabê-lo, você sabe onde ele está. Está escondido deles. Eles podem desenterrar todos os ossos que quiserem, eles podem cavar, os escultores podem cavar, e a ciência e os cronologistas podem medir as escalas do tempo com medidas atônicas, mas eles nunca captarão isto, pois aquela serpente era mais como o homem do que qualquer outra coisa que estava sobre a terra. E Deus o amaldiçoou e o fez rastejar em seu ventre, e ele se tornou imediatamente uma cobra, sem nenhuma semelhança do homem. Agora apenas coce sua cabeça aquele cientista e existe e deixe-os tornar aquilo por algum tempo. Fui entrar aqui e estou caçando ponto para terminar, né? Então, ele era um animal mais sutil. A Bíblia diz só Satanás e a serpente. Ele era entre os animais do campo. Ele é espírito, Satanás é espírito. E ele entrou na serpente. E a serpente coabitou com Eva. Mas a Bíblia claramente declara que ele era a besta mais sutil de todo o campo. Isso não é correto. Ele era a ligação que havia entre o homem e o macaco. E Deus amaldiçoou e colocou arrastando sobre o seu ventre por causa da coisa que ele havia feito. E ele enganou esta mulher, e ela trouxe ao seu primeiro filho, que foi Caim, segundo a natureza da serpente. Na inspiração, o diabo entrou na serpente que o fez aquilo. Então ela concebeu e deu à luz. E ela concebeu novamente, depois que ela foi enganada. Agora observe, ela foi enganada, ela quase. Ora, ela havia errado, mas ela literalmente era legítima quando concebeu através do seu marido, pois aquilo deve ter sido muito tempo depois, muitos meses, muitos dias depois. Você não pode dizer, nós não sabemos, mas ela concebeu de Adão. Ela concebeu de Adão. E alguém mesmo que fez a pergunta diz, bem, o filho, ele diz, que ela estava. Quando Caim nasceu, ela diz, obtive um filho do Senhor. Absolutamente e certamente, isso teve que acontecer. Isto era a lei da natureza. Aquilo foi exatamente da maneira que é com você hoje. Quando você nasce, Deus simplesmente não desce e te faz. Você é recebendo do seu pai e a sua mãe. E você será haverá seu filho, será seu fruto. É uma reprodução o tempo todo, diretamente, como semente de árvores e coisas assim. Mas de volta ao original. Espero que isso explique aquilo. Então nós vamos ficar aqui, né? Espero que isso explique aquilo. Mensagem, Hebreus, perguntas e respostas sobre Hebreus, primeira parte. Vamos colocar de pé? Deus continue a ajudar cada um. Senhor Deus e bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos por o Senhor ter nos dado a revelação da Tua palavra, através de um mensageiro, de um profeta, Deus. O Senhor tem aberto as nossas mentes para crer nessas verdades. Ele tem destrinchado tudo para nós, desde o batismo até a semente da serpente, o selo, as eras, tudo, Senhor. Tudo que nós sabemos não veio de nenhum homem, veio do Senhor, através de um profeta
que deixou para nós. O homem é um agente do Senhor na terra. O Senhor trabalhou com os apóstolos, com os profetas, e ainda assim o Senhor continue trabalhando nesses dias. Nós só temos que agradecer ao Senhor. Leva-nos em paz para casa, nos dê um bom retorno, um bom almoço, ó Deus, o restante do dia. À tarde queremos estar aqui e à noite para cercarmos a mesa do Senhor. Continue abençoando, nos ajudando de uma forma especial, que possamos buscar o Senhor de mente aberta, de coração aberto, naquilo que não entendemos, ó Deus. Nos ajuda a crer e a esperar que a revelação venha na hora certa para nós. Abra o nosso entendimento. Os apóstolos pediram ao Senhor para abrir-lhe os entendimentos, Senhor. Nós pedimos, não pedimos mais sabedorias, pedimos aquilo que nós precisamos para prosseguir, aquilo que o Senhor tem dado para nós. Ajuda a guardar e andar na luz que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pois nós te pedimos mais uma vez e te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.